Gente, olha pra cá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, professora de língua portuguesa do Colégio Piaget. Eu vou ler para vocês um textinho do Rubem Alves. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência do pássaro é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Bonito, né, pessoal? E o Piaget é uma escola que dá asas aos alunos. Vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa? Minha matéria predileta, é claro. Então vamos lá. Você sabia que a língua portuguesa ela é falada oficialmente em 9 países do mundo? Engraçado, né? Porque geralmente a gente acha que é só Portugal e Brasil. Mas não. Existem 6 países na África, 1 na América do Sul, que somos nós, 1 na Europa e 1 na Ásia. É muita gente. Mais ou menos 300 milhões de falantes da língua no mundo. Já somos, né, o português, o 5º idioma mais falado no mundo. A gente às vezes não tem acesso a essas informações e acaba criando impacto, né? Porque é muita gente falando o mesmo idioma que a gente. Mas falando de português, vocês sabem a origem da língua? O português nasceu do latim, uma língua super antiga. A base do português é o latim. E o latim ele era muito comum nas regiões próximas a Roma, inclusive as missas eram celebradas em latim. O latim ele é facilmente associado ao catolicismo. Hoje o latim caiu em desuso, mas há várias línguas que têm o latim como sua base. Mas falando do português pelo mundo, o português começou a se espalhar mesmo no mundo na época das grandes navegações. Você já deve ter estudado isso em história, século XV, XVI mais ou menos, quando Portugal começou a fazer colônias por aí. Colonizou o Brasil e fez várias colônias em várias regiões da África. Isso que explica o porquê tantos países africanos falam a língua portuguesa. É bem bacana saber a história do nosso idioma, né? Mas, além de tudo isso, tem várias outras coisinhas. Por exemplo, o nome inicial da língua portuguesa era galego-português, depois de um tempão que passou a chamar português como é até hoje. Fora isso, em 1808, a família real chegou ao Brasil e com eles veio o idioma. Então, as pessoas que conviviam com a família real, a família mais importante da época, passaram a ter acesso a esse idioma e ele começou a se espalhar. Na mesma época surgiu a imprensa e a produção de jornais escritos em português consolidou de vez essa língua, esse idioma como idioma oficial do Brasil. Muito legal, né? Mas aí você deve estar aí pensando, mas Raquel, a língua que você está falando lá de trás é muito diferente da língua de hoje, não é? É. Por que acontece isso? Porque a língua, o idioma, ele é algo vivo, algo que vai mudando com o tempo e acompanha a evolução do mundo e as tecnologias. Surgem os neologismos, palavras novas, palavras adaptadas que ganham prefixos, sufixos, gírias que a gente nunca nem ouviu falar. Fora isso, vamos pensar no Brasil. O Brasil é um país gigante, ele tem dimensão continental. Então, quando a gente para pensar historicamente, ele é um país que recebeu muitas influências diversas. Se você pensa no Nordeste, teve muita influência holandesa, muita influência portuguesa. Se você pensa lá no Sul, a influência alemã é gigante ali. Se você para falar de São Paulo, é um mini mundo dentro do estado. Tem libanês, brasileiro, português, italiano, chinês, tem tudo aqui. Como é que um país gigante, com tanta influência diferente, teria apenas uma forma de falar? E aí a gente cai no quê? Na variação linguística. O que é a variação linguística, Raquel? É um nome diferente para a mesma coisa. Quer ver como vocês já conhecem isso? Aqui em São Paulo a gente fala bolacha, no Rio de Janeiro eles falam biscoito. E é uma briga eterna que nunca vai ter fim, porque não existe o certo e o errado, é apenas variação linguística. Isso tem a ver com as influências externas e com o tamanho do Brasil. Além de tudo isso, olha como o português tem muita coisa linda aí. Existe a forma culta, a formal, e existe a coloquial. O que é isso? Vou explicar. A formal é aquela delícia que a gente aprende nos livros de gramática e que um monte de gente torce o nariz e fala que gramática é chata, né? E a coloquial é a nossa, do dia a dia. Aquela com a qual a gente tem mais intimidade, mais espontaneidade, que eu uso aqui para falar com vocês utilizam aí na casa de vocês. Há muita diferença. A gente nunca pode confundir a língua escrita da língua falada, porque a falada ela vai se modificando com o tempo.
Olha, se deixar eu fico aqui o dia inteiro falando de língua portuguesa, porque deu para perceber que eu gosto bastante, né? Vamos pensar um pouquinho? Será que vale a pena estudar a língua portuguesa comigo? Bora acabar com esse estereótipo de que a aula de português é chata? Porque as minhas não são. Espero você. Eu vou passar a palavra para a maestra, Natália. Olá, buenas tardes. Eu sou a maestra Natália. Has compreendido algo? Bom, fique tranquilo. Eu vou falar em português por enquanto. Bom, assim como a professora Raquel, de língua portuguesa, falou de várias coisas da história do português, tudo bem se eu pegar algumas informações? Pode. Perfeito. Porque, gente, vocês se lembram que Portugal está muito pertinho da Espanha? Pois é, maestra é uma palavra em espanhol. Então, eu vou falar do espanhol. Essa língua que parece português, mas não é. Certo? O que vocês sabem? Tem alguma curiosidade sobre isso? Eu vou contar um pouquinho dessa história. Mas antes, eu vou introduzir tudo isso com a fala de um dos livros mais importantes da língua espanhola, Don Quijote de la Mancha, ou Don Quixote de la Mancha. Ele diz o seguinte no momento do livro: La pluma es lengua del alma. ¿Cuáles sean los conceptos que en ella se engendraron? Tales serão sus escritos. Nesse momento, ele fala que la pluma, que para nós no português seria mais relacionado à pena, por exemplo, mas ele se refere à caneta, ao bolígrafo em espanhol. E diz que ela nos ajuda a traduzir o que vem da nossa alma. É um pouquinho da ideia do escritor, quando ele coloca o que ele imaginou em um livro. E é algo que nós fazemos, não só em português, mas fazemos também em espanhol, e daqui a pouquinho vocês descobrirão em qual outra disciplina. Bom, já disse que Don Quixote é o romance mais conhecido da língua espanhola, e ele foi escrito pelo Miguel de Cervantes, que era um escritor espanhol, obviamente. E esse grande livro foi dividido em 2 volumes, um publicado em 1605 e outro publicado em 1615. Bom, além disso, a gente sabe também que, assim como os portugueses, na época das grandes navegações, vieram aqui explorar a América, conquistá-la, vieram ver o que tinha aqui. E também os espanhóis fizeram isso. Tiveram essa ideia um pouquinho antes, 1492. É a data de início da conquista da América. E aqui, às vezes a gente não pensa, né, que o Brasil, ele é permeado aí por vários países de língua espanhola. Nós temos vários países vizinhos aqui que falam espanhol. Por que não aprender espanhol para se comunicar com os nossos vizinhos aí de fronteira? Bom, pensando nisso, quantos são os países que falam espanhol no mundo? Nós temos 21 países de língua espanhola. Obviamente, a maioria deles se localiza aqui na América. Na América do Sul, por exemplo, nós temos a Argentina, o Chile, o Uruguai, a Colômbia. Na América Central, Panamá, Cuba, Honduras, República Dominicana. Na América do Norte, nós temos México, inclusive tem até um país na África, a Guiana Equatorial. Ficou curioso em descobrir aí sobre esses países? O que tem de diferente? Bom, sabendo que há muita diferença de culturas, há também, obviamente, muita diferença na língua. E assim como no português, nós conseguimos observar várias formas de falar, como por exemplo na pronúncia, dependendo do país que nós visitamos. Isso nós com certeza aprenderemos logo no início em espanhol e obviamente por todo o caminho que vocês percorrerem aqui no ensino fundamental. Bom, convido vocês para viajarem aí comigo por todos esses países que falam espanhol e conhecer ainda mais, descobrir ainda mais esse mundo
todas essas culturas. Bien, os espero. Adiós. Agora, vou passar a palavra para a teacher, Cris. Obrigada. Hello guys, how are you? I'm fine, what about you? Eu sou a teacher Cristiane, eu sou a professora de inglês do Fundi 2. E é muito bom saber, né, um pouquinho da língua portuguesa, um pouquinho da língua espanhola e agora a gente vai saber um pouquinho da língua inglesa. Vocês sabiam que a língua inglesa ela é falada em 53 países no mundo? Alguns países a gente já conhece, né? Então, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Mas, por exemplo, tem alguns lugares da África, do continente africano, que falam inglês. Gâmbia, Gana. Então, assim, tem lugares que a gente nem sonha, né? E a língua inglesa é a primeira mais falada do mundo. Agora, se a gente contar só com os nativos, aqueles que nascem em países que a língua inglesa é a língua materna, aí ele é o quarto, a língua inglesa fica na posição 4, tá? Na verdade, a gente pode falar que é mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de falantes da língua inglesa no mundo. É muita coisa, né? E se a gente falar sobre esses países que falam inglês, assim como em português tem as variações, a gente também tem os accents e os dialects. Os accents são as pronúncias diferentes em alguns países, né? Então, quem aí já assistiu Harry Potter? A pronúncia Harry Potter é americana. Se você for na Inglaterra, eles vão falar Harry Potter. E Harry Potter é como eles falam no filme, porque o filme é britânico, né? Toda aí os filmes do Harry Potter. É a mesma coisa a água. A água em inglês é water, que é a pronúncia americana. Se você for para a Inglaterra, você vai falar water. E aí, os dialetos, que é a diferença de vocabulário, a gente também tem. Então, por exemplo, o tênis que você usa para ir para a escola. Nos Estados Unidos, a gente chama de sneakers, o britânico fala trainers e o australiano fala runners, o mesmo objeto. Também nós temos essa variação, né? Agora, hoje em dia, a língua inglesa, ela não é mais ensinada assim. Essa escola ensino americano, essa escola ensino britânico. Não. A BNCC, ela mostrou pra gente que a gente tem que ensinar agora a língua inglesa como sendo língua universal, a língua franca, né? E nós, nos livros do SELEP que a gente usa aqui na escola, a gente ensina exatamente a língua inglesa como sendo a língua universal, língua franca. Eu vou ler um trechinho que fala sobre isso, que está na BNCC. Tratamento dado ao componente da BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca. Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Então, como é o inglês aqui no Piaget? O material do SELEP que a gente usa aqui no Piaget são 3 livros, um é só de gramática, outro é só de compreensão de texto, e a gente tem o livro que a gente usa todos os dias, que engloba as 4 habilidades, né? O listening, speaking, writing e o reading. E aí, como que a gente usa tudo isso? Em aulas dinâmicas, a gente usa muitas metodologias ativas, que são as aulas invertidas, são jogos, então as aulas são bem legais. E vocês vão ter aula, vocês têm aula todos os dias, no Fundi 2 aqui no Piaget, tá certo? E por que estudar inglês, gente? O que vocês acham? Porque, na verdade, o inglês está muito no nosso cotidiano, muito no nosso dia a dia, né? Quando você vai para o shopping center, tem lá uma loja em promoção. Não está escrito promoção, está escrito sale, então on sale. Isso é inglês.
Quando você comprar uma camiseta, muitas das camisetas tá escrito em inglês, né? E aí você tem que saber para não comprar alguma coisa que você não quer, né? Uma escrita que você não quer. Um videogame. Você está jogando seu videogame, muitos jogos é tudo em inglês. Os joguinhos do celular, a mesma coisa. Então a gente vem percebendo que o inglês, mesmo estando no Brasil, a gente usa muito a língua inglesa. Por isso, estudar inglês. E outras coisas, né? Futuramente vocês vão viajar, futuramente vocês vão trabalhar e a gente vai usar inglês para o resto da vida. Tá certo? So, let's have fun here at Piaget with us. E agora eu passo para a professora, para o Raquel de novo. Vocês viram, né? Eu toda humilde, dizendo que 9 países falam português, me achando, ela vem aqui e fala quantos de espanhol? 21. E você de inglês? 53. Acabaram comigo, né? Eu tava aqui me achando, o português todo, né? Importante aí, a diferença de países, né? Legal, né? Bacana aprender um pouquinho, né? A gente costuma aprender o idioma sem entender de onde ele veio, por que ele é assim. E várias outras coisas, né? Cris, que você falou, cashback, drive-thru, pegar o nosso lanche do McDonald's, milkshake. O que mais que a gente usa? Quem lembra aí? Shopping. O próprio shopping. Outlet. Está muito enraizado, né? A globalização traz isso, as influências dos outros povos traz isso daí e virou já da nossa rotina. A gente fala sem nem saber que está falando já uma língua de outro idioma. Bacana, né? Olha só, essa é a primeira etapa do desafio. Você assistir nosso aulão, curtir, aprender um pouquinho, deixar o seu recadinho aí no chat se tiver alguma pergunta. Ainda teremos outras etapas, que é a provinha e o trabalho. A gente preparou um trabalhinho para vocês, bem bacaninha. E no final de hoje aqui, as nossas amigas aqui do atendimento vão mandar no chat o link para vocês. Mais importante, se atentem ao prazo. Segunda coisa, prestem atenção direitinho no que está sendo pedido. A gente colocou tudo bem explicadinho. Se você não segue ali, já não começa legal a coisa aí, né? Fiquem de olho, abram ali direitinho, ela vai mandar. Tem uma frase, vocês perceberam que eu gosto de Rubem Alves, né? Eu li que ele fala sobre escola que dá asas. Piaget é essa escola, né, Nath? Cris, o Piaget a gente valoriza, nós somos uma escola humanista. Para quem não entende muito de educação, não sabe o que é isso, a própria palavra já diz. A gente valoriza o pré-conhecimento desse aluno, né? Vocês têm uma bagagem que eu não tenho, né? Vocês viveram coisas que eu não vivi. E essa troca é constante na sala de aula. Quando eu entro numa aula de gramática e vou ensinar advérbio, que a molecada fala, meu Deus, que coisa chata, a gente começa a ensinar a gramática através de temas atuais que vocês gostam de debater, de ler o que vocês trazem para a sala de aula. Professora, você viu o que aconteceu em tal país? Vamos falar disso? E através desses textos, a gente trabalha a nossa gramática. A Nath faz isso, a Cris também faz isso. Os nossos manuais são produzidos aqui e são super recentes. Estamos em 2022, meu manual de língua portuguesa tem reportagem de 2021 e 2020, muito recente, tá? Isso é legal porque mostra como a gente é antenado, como está tudo tão atualizado para acompanhar vocês. Porque a aula que eu dou hoje não é a mesma aula que eu dava há 3 anos ou 4 anos, porque a molecada vai mudando e a gente tem que acompanhar o progresso de vocês, certo? Vou dar uma frase do Rubem Alves que resume muito legal o que é o Piaget. A escola que você sempre sonhou sem imaginar que ela pudesse existir. Essa escola Piaget, vem pra cá, vem ser Piaget que a gente tá te esperando. Vem pra cá. Come on. E aí, galerinha que acabou de assistir o aulão pelo YouTube, gostaram? Espero que sim. Agora a gente vai para a próxima etapa do desafio, que é a gravação de um vídeo. Vocês deverão, pelo celular, gravar um vídeo de no máximo 3 minutos. Esse vídeo é para você se apresentar, para que a gente possa conhecê-los. Fala o seu nome, sua idade, a cidade que você mora, onde você estuda atualmente, se você tem algum passatempo, se pratica algum esporte, o que você sabe sobre o Colégio Piaget, conhece um pouquinho da nossa história, já ouviu falar de nós? O porquê que você quer estudar aqui o ano que vem com a gente? Fala um pouquinho da sua matéria preferida e um pouquinho da que você tem mais dificuldade. Se apresenta para nós. Esse vídeo tem que ter no máximo 3 minutinhos. Atenção aos prazos e aos e-mails para quais vocês deverão enviar esse vídeo. Um beijo, boa sorte! Vamos falar agora sobre alguns pontos de atenção. Se você vai estar no 6º, 7º ou 8º ano em 2023, envie o seu trabalho para desafiopiaget.anosfinais@jpiaget.com.br. Agora, se você vai estar no 9º ano do Fundamental
ou no ensino médio, envie para desafiopiaget.ensinomedio@jpiaget.com.br. Um detalhe importante: use o e-mail cadastrado no momento de inscrição. No campo Assunto, coloque seu nome completo. Depois, no corpo de e-mail, escreva novamente seu nome e para qual ciclo você irá em 2023. A entrega deste trabalho será em vídeo, somente os formatos de MP4 serão aceitos. Vamos receber os trabalhos até 12/9. Não percam o prazo. É isso, bom desafio!